foi justificado pelas obras, por alguma coisa que ele teria feito, ele não tem que se gloriar em Deus ou diante de Deus, mas ele tem que se gloriar diante dele mesmo. Foi merecimento dele, não foi merecimento de Deus. Mas se ele foi justificado diante de Deus pela fé, então ele recebeu o merecimento de Deus, e não dele próprio. Então, o versículo 3 diz: pois que, diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Louvado seja Deus. Então, Abraão, na verdade, ele foi justificado, não porque ele fez alguma coisa. Abraão se tornou o pai da fé devido a ele ter crido e não por ele ter praticado alguma coisa. Os que defendem aí que todos devem seguir os ditames da lei, principalmente da lei mosaica, né? Eles se baseiam em que Abraão se circuncidou. E isso, então, que teria sido imputado como justiça, mas, na verdade, a justiça foi imputada a Abraão porque ele creu. Ele recebeu uma promessa e ele confiou até o fim. É isso que esse texto aqui está nos falando. O texto de Romanos capítulo 4 está nos falando sobre essa situação. Que Abraão, ele creu em Deus. E por isso ele se tornou bem-aventurado. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre o que Davi também escreveu sobre isso, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, disse o salmista Davi. Então essa bem-aventurança, será que vem sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Diz aqui o apóstolo Paulo perguntando, né? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Olha, se foi pela fé que ele conseguiu o perdão, conseguiu a justificação da sua vida, da sua alma, então já não é mais pelas obras. E Abraão, quando aconteceu isso, ele foi chamado, foi-lhe prometido que ele teria um filho, depois ou antes de ele ser circuncidado? Foi antes. Então está aí um grande sinal, né, para nós que recebemos o Evangelho. Nós recebemos a promessa não veio por causa da lei, a lei veio depois da promessa. Abraão recebeu primeiramente a promessa de Deus e depois ele começou a ir a peregrinar, né, pela terra de Canaã. Então depois é que ele recebeu a circuncisão. Então aí é que Deus ordenou a ele que realizasse a circuncisão em si próprio também nos outros, todos que estavam com ele, né? E por isso ele foi justificado pela fé. E ele é, digamos assim, o exemplo ideal daqueles que são hoje justificados pela fé também, ou de todos aqueles que seguem a Deus pela fé, a Cristo no caso, né? Porque Cristo no caso é o herdeiro de Deus, é aquele que herdou todas as coisas. Diz o próprio Jesus nos evangelhos que Deus, o Pai,
lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é pela fé. O apóstolo chega até a falar aqui a partir do versículo 13, né, dizendo assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Louvado seja Deus. A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Olha aí, Abraão creu em algo impossível, né? Deus havia pedido o holocausto do seu próprio filho. E ele levou confiantemente seu filho lá no monte para ser executado. Ele próprio iria executar o seu filho e oferecê-lo a Deus, pois Deus havia pedido. É claro que aquilo foi uma prova de fé, para ver se ele acreditava mesmo em Deus ou não. Será que ele acreditou em Deus? Sim, ele acreditou. Isso lhe foi imputado como justiça.